Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Eu estou Tati Pinheiro e serei sua guia na sua jornada do autoconhecimento. Esse é o quadro Pílulas do Despertar, um quadro diário que eu trago para vocês, sempre assuntos para a gente refletir. E nesse mês a gente está trabalhando o livro A Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, de Elizabeth Gilbert, da editora Objetiva, que aliás vai estar na minha lojinha aí para quem quiser comprar, tá? No link que eu vou colocar para vocês da minha lojinha na Amazon. Então, meus amores, vamos lá, vamos continuar aqui. Categorizações, olha, só para quem quiser acompanhar, que estiver lendo comigo em casa, tá na página 87, tá? Alguém me disse no outro dia, você afirma que podemos todos ser criativos, mas as pessoas não têm talentos e habilidades inatas completamente diferentes? Tudo bem, todos podemos fazer algum tipo de arte, mas somente alguns de nós podem ser realmente excelentes, certo? Foi a pergunta que fizeram para ela. Aí ela responde, não sei, e honestamente nem quero saber. Nem sequer me dou o trabalho de pensar na diferença entre a arte superior e inferior. Sou capaz de pegar no sono e dormir com a cara no prato de jantar se alguém começa a discursar sobre a distinção acadêmica entre a verdadeira maestria e mera técnica. Certamente não quero jamais declarar com confiança que essa pessoa está destinada a se tornar um artista importante enquanto aquela outra deveria desistir. Como posso saber? Como pode alguém saber? É tudo muito subjetivo e, de qualquer forma, a vida já me surpreendeu muitas vezes nessa área. Por um lado, já conheci pessoas brilhantes que não criaram absolutamente nada com seus talentos. Por outro, há pessoas porque não dei nada em uma atitude arrogante e que mais tarde me comoveram com a majestade e a beleza de seus trabalhos. Isso foi para mim uma lição de humildade e me ensinou a não julgar o potencial dos outros, nem descartar ninguém. Então lhe imploro que não se preocupe com essas definições e distinções, está bem? Elas só o deixarão deprimido e perturbado e precisamos que você esteja o mais leve e despreocupado possível para continuar criando. Quer você se considere brilhante ou um zero à esquerda, faça o que precisa fazer e compartilhe-o com o mundo. Deixe que os outros o categorizem como quiserem e pode ter certeza de que o farão, pois é isso que as pessoas gostam de fazer. Na verdade, a categorização é algo que as pessoas precisam fazer para se sentirem mais tranquilas, para sentir que estão dando algum tipo de ordem ao caos da existência. Essa questão da categorização, eu quero fazer já um adendo aqui, porque eu acho super importante, é muito como também a questão da linearidade do tempo, né? Que a gente sabe que não existe tempo e espaço, essa linha de tempo que nós temos aqui, a nossa cronologia, é para que a nossa lógica humana, né? Que é para que a nossa mente humana consiga entender. E essa questão da categorização é bem isso que ela falou mesmo. É uma necessidade que nós temos enquanto estamos aqui, seres humanos, para dar um pouco de organização no caos. Então, para que a gente consiga, assim, acalmar um pouco a nossa mente, a gente vai botando em caixinhas, ou vai botando em gavetas, né? Ou vai botando em arquivos, de forma que a gente consiga dar uma leve organizada nesse caos de informação que nós temos no mundo, né? Só fazendo esse adendo aí para vocês. Sendo assim, as pessoas vão enquadrá-lo em algum tipo de categoria. Vão chamá-lo de gênio, fraude, amador, impostor, aspirante ultrapassado, supérfluo, estrela em ascensão ou mestre da reinvenção. Podem elogiá-lo ou depreciá-lo. Podem dizer que você não passa de um mero escritor de um gênero só, de um mero ilustrador de livros infantis, de um mero fotógrafo comercial, de um mero ator de teatro amador, de um mero cozinheiro doméstico, de um mero músico de fim de semana, de um mero artesão, de um mero pintor de paisagem ou de um mero o que quer que seja. Não importa. Deixe que as pessoas tenham as suas opiniões. Mais do que isso, deixe que as pessoas sejam apaixonadas por suas opiniões, assim como eu e você somos apaixonados pelas nossas. Mas nunca se iluda a ponto de acreditar que precisa da bênção ou mesmo da compreensão de alguém para fazer o seu próprio trabalho criativo. E lembre-se sempre de que os julgamentos que as pessoas fazem de você não são da sua conta. Finalmente, lembre-se do que W.C. Fields tinha a dizer a respeito disso. O importante não é como os outros o chamam, mas sim os nomes a que você responde.
Aliás, nem se preocupe em responder, continue fazendo seu trabalho. Ela cita muitos autores aqui, que alguns eu conheço, mas a grande maioria eu não conheço, tá, gente? Que devem ser autores de literatura mesmo lá, né? Americana, inglesa. Então, assim, às vezes eu falo aqui pra vocês, espero até que não esteja errando pronúncia nem nada, mas é porque eu acho que o mais importante aqui, na verdade, é o conteúdo. Agora, essa questão que ela fala, né, da gente entender que assim como nós somos apaixonados pelas nossas ideias, as pessoas também são apaixonadas pelas ideias delas, e tá tudo bem, isso é muito interessante. Eu quero até fazer aqui um convite para vocês, de que vocês assistam e participem, inclusive quem estiver podendo participar ao vivo, né, porque esse vídeo vai ficar aqui, muita gente vai ver depois, gravado. Mas realmente foi uma intuição de fazer o painel Despertar, que vai ser um debate de ideias, tá? Sempre com 2 convidados. Vocês sabem que eu faço o Momento do Despertar. Fiz durante 6 meses, uma vez por semana, e durante uma semana todos os dias, a Semana do Despertar. Então eu calculo, assim, eu falo que foi a nossa primeira temporada. Eu não sei se vocês lembram que eu falei assim, eu preciso dar uma parada, eu não sei exatamente o que é, mas eu sinto que eu preciso dar uma parada. Eu dei uma parada e nesse meio tempo me veio essa ideia do painel Despertar. E o painel Despertar é justamente para a gente falar de respeito. Para a gente entender que existem várias fontes de informação, e quando eu falo fonte, é fonte mesmo, né? A gente tem acesso a vários níveis de informação diferentes. Então, não quer dizer que um está certo e que o outro está errado. Simplesmente um está acessando uma linha de conhecimento, o outro está acessando a outra. E é muito rico quando a gente consegue fazer o quê? Uma troca dessas informações. Melhor ainda quando a gente consegue, inclusive, mudar o nosso ponto de vista. Ouvir o ponto do outro e dizer, pô, é verdade, sabe o que eu achei interessante? Né? Ou quando a gente se aprofunda para buscar ainda mais informações porque achou interessante o que o outro falou. Então, a ideia do painel Despertar é justamente esse. Eu vou fazer... são 4 encontros, tá? Intercalando, né? Dia sim, dia não, dia sim, dia não. Vou trazer vários nomes aqui. Muito em breve vocês vão estar sendo convidados, sabendo quais são os nomes, que eu já vou estar divulgando. O nosso a primeira dupla que virá no dia 30 de agosto, às 19 horas, é a Melissa Madu e Jordelei dos Santos. Vamos falar justamente sobre religiões, vamos falar sobre dogmas, né? Sobre essa questão de Deus e as religiões. E por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Além de convidar vocês, é claro, né? Quem assistir depois maratone, porque eu acho que vai valer muito a pena. Acho não, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Mas por que eu tô trazendo isso? Porque, gente, o mais importante hoje em dia é a gente ter respeito. As pessoas, elas são ricas nas suas diferenças, né? E se tem uma coisa na qual todos somos iguais, é que todos somos diferentes. Então é muito interessante a gente aprender a respeitar o ponto de vista do outro, né? E essa questão da categorização também vem junto com essa ideia do julgamento, né? Uma coisa que eu tenho trabalhado muito comigo, vocês sabem que eu sempre falo que meu ego é muito forte, já tá mais adestrado, né? Mas meu ego é muito forte, tem uma tendência a ser muito forte. Então, assim, da mesma maneira que eu adoro um elogio, eu fico arrasada quando eu recebo uma crítica. E o ideal é que a gente nem se empolgue com um e nem se entristeça com o outro. Que a gente tenha plena consciência de que a gente está na nossa melhor versão, fazendo o nosso melhor. E ponto, né? É isso. Né? Mas assim, essa neutralidade, aliás, tem um vídeo aqui que eu falo sobre neutralidade. Essa neutralidade é o grande ponto de equilíbrio do universo, né? É o grande eixo, é o grande ponto entre esses eixos da dualidade, né? Que nós estamos aqui na terceira dimensão aprendendo para a gente poder ir um pouquinho mais adiante para poder chegar na quinta dimensão. Então, buscando esse equilíbrio, né? E o não julgamento, ele cabe nesse sentido aqui também, do que a gente está falando aqui. Casa dos Espelhos, vamos lá, vou ler mais esse capítulo, tá? Escrevi um livro que acidentalmente se tornou um enorme best-seller e durante alguns anos foi como se eu estivesse morando na Casa dos Espelhos de um parque de diversões. Acredite, nunca tive a intenção de escrever um best-seller, mesmo que tentasse, não saberia como. Um bom exemplo disso é o fato de eu ter escrito 6 livros, todos com a mesma paixão e o mesmo esforço, e 5 deles, decididamente, não terem sido enormes best-sellers. Sem dúvida, não senti, enquanto escrevia Comer, Rezar, Amar,
que estava produzindo o maior trabalho da minha vida ou o mais importante. Só sabia que para mim escrever era algo tão pessoal, era diferente de tudo que eu já havia feito. Imaginei que as pessoas fossem zombar do livro por ser tão sincero. Mas o escrevi assim mesmo, porque, por razões pessoais, eu precisava escrevê-lo. E também porque eu estava curiosa para ver se conseguiria transpor para o papel de maneira adequada as minhas experiências emocionais. Nunca me ocorreu que meus pensamentos e sentimentos pudessem se cruzar de maneira tão intensa com os pensamentos e sentimentos de tantas outras pessoas. Vou lhe contar uma história para você ver como eu não tinha a menor noção, enquanto escrevi o livro, do sucesso que ele faria. Durante uma das viagens narradas em Comer, Rezar, Amar, me apaixonei por aquele brasileiro chamado Felipe, com quem agora sou casada. Em determinado momento, pouco depois do início do nosso namoro, perguntei se ele se importaria que eu escrevesse a respeito dele em minhas memórias. Bem, depende, disse ele. O que está em jogo? Nada, respondi. Acredite, ninguém lê meus livros. Mais de 12 milhões de pessoas acabaram lendo aquele livro. E por que tanta gente o leu e tanta gente discordou dele em determinado ponto? Comer, Rezar, Amar deixou de ser um livro propriamente dito e se tornou uma imensa tela na qual milhões de pessoas projetavam suas emoções mais intensas. Essas emoções iam desde ódio absoluto até adulação cega. Recebi cartas dizendo odeio tudo a respeito de você e outras que diziam você escreveu minha Bíblia. Imagine se eu tivesse tentado criar uma definição de mim mesma com base em qualquer uma dessas reações. Não tentei, e essa é a única razão pela qual Comer, Rezar, Amar não me tirou de meu caminho como escritora. Graças à profunda convicção que sempre tive de que os resultados do meu trabalho não têm muito a ver comigo. Só posso me encarregar de produzir a obra em si. Já é um trabalho difícil o suficiente. Recuso-me a assumir tarefas adicionais, como tentar policiar o que os outros pensam a respeito dos meus livros depois que deixam a minha escrivania. É bem isso que a gente falou agora, um pouco antes, né? É não se importar nem com elogio. Esse não se importar, gente, não é uma coisa nem blasé, nem de pouco carinho ou pouco afeto, tá? É não se importar no sentido daquilo não te tirar do eixo, tá? Nem o elogio, nem a crítica. Além disso, me dei conta de que seria absurdo e imaturo de minha parte esperar que eu tivesse direito a uma voz, mas outras pessoas não. Se posso expressar minha verdade interior, então meus críticos também podem expressar as deles. Olha que interessante, né? Se o livro foi baseado na sinceridade da vida dela, se ela se colocou ali tão transparente, se ela se deu esse direito, se ela vive uma democracia na qual ela pode se colocar, por que os críticos dela também não podem? Eu só sempre acho assim, isso sou eu, Tatiana, falando, tá, gente? Eu acho que é sempre importante educação, né? A gente não precisa ser agressivo com o outro, nem mal educado. Aí eu acho que é uma questão mesmo de bom senso, né? Mas realmente, falar o que a gente pensa é super necessário, né? Só mais uma coisa, e tem um dado interessante, além da gente saber falar o que a gente pensa da maneira adequada, a gente também deve aprender a ouvir o outro de maneira adequada, né? Porque uma coisa que eu percebo é que as pessoas, elas falam, mas elas não estão ouvindo o que o outro está falando, elas estão prestando atenção já no que elas vão responder, para fazer valer a própria vontade, para fazer valer o próprio ponto de vista, ao invés de estar ouvindo de fato o que o outro está dizendo e de repente até mudar o seu ponto de vista, a sua ideia, né? Bom, voltando para o livro. Além disso, me dei conta de que seria absurdo, já foi, nada mais justo, afinal de contas, se você se aventura a criar algo e a compartilhar sua criação com o resto do mundo, é possível que provoque acidentalmente algum tipo de reação. Essa é a ordem natural da vida, o eterno inspirar e expirar de ação e reação. Mas você definitivamente não tem controle sobre a reação, mesmo quando essa reação é pura e simplesmente bizarra. Um dia, por exemplo, uma mulher me abordou em uma livraria e disse: Comer, Rezar e Amar mudou a minha vida. Você me inspirou a largar meu marido violento e a me libertar. Tudo por causa daquele momento no seu livro. Aquele momento em que você descreve como conseguiu uma ordem judicial de afastamento contra o seu ex-marido porque estava cansada da violência dele e não ia mais tolerar aquilo. Ordem judicial de afastamento? Violência? Isso nunca aconteceu. Nem no meu livro, nem na minha vida real.
Não haveria nem como ler essa narrativa nas entrelinhas das minhas memórias, pois tudo isso não poderia estar mais longe da verdade. Contudo, aquela mulher subconscientemente inscrita... Contudo, aquela mulher subconscientemente inserira aquela história, sua própria história, em minhas memórias, porque imagino precisava fazê-lo. Talvez tenha sido mais fácil para ela, de alguma forma, acreditar que seu surto de determinação e força tinham vindo de mim e não de si mesma. Qualquer que tenha sido sua motivação emocional, no entanto, ela se inseriu em minha história e nesse processo apagou a narrativa que eu havia escrito de fato. Por mais estranho que possa parecer, acho que tinha todo o direito de fazer isso. Acho que essa mulher tem pleno direito de interpretar meu livro como quiser. Depois que ele caiu nas suas mãos, afinal, tudo nele passou a pertencer a ela, não mais a mim. Reconhecer essa realidade de que a reação não pertence a você é a única maneira sã de criar. Se as pessoas gostarem do que você criou, ótimo. Se o ignorarem, que pena. Se o interpretarem de maneira errada, não se preocupe. E se simplesmente odiarem o que você criou, se o atacarem com críticas mordazes, insultarem sua inteligência, difamarem seus motivos e arrastarem seu nome pela lama, apenas sorria e sugira, de maneira mais educada que puder, que vão fazer a sua própria arte. E continue fazendo a sua. Sensacional, né? Então, meus amores, bora compartilhar esse vídeo, que eu acho que tem muita coisa boa ainda pela frente. Tô seguindo com o livro, assim como vocês me pediram. Lembrando que esse livro é o nosso livro de agosto. Setembro tem livro novo. Então, se não conseguirmos ir até o final, eu super recomendo a vocês que comprem o livro e que continuem lendo em casa, né? Porque nós temos a leitura do mês que vem, que vai ser o livro Papoula Vermelha, que é um livro que fala sobre depressão, e em setembro nós temos o Setembro Amarelo, né, que é um alerta, né, sobre a depressão, os casos de pessoas que tiram a própria vida. Então eu quero muito fazer a leitura do Papoula Vermelha aqui com vocês mês que vem, que é um livro da Melissa Madu. Então, bora continuar na grande magia, porque eu quero despertar em vocês esse desejo de continuar a leitura depois. Sente a Tati aqui ajudando, naturalmente. Quem for membro aí do meu canal, me diz se quer que eu continue a leitura, porque de repente eu continuo a leitura paralelamente no canal de membros, tá bom? É uma ideia que me veio agora. Então, meus amores, muito obrigada pela parceria, pela companhia. Amanhã eu tô de volta com mais um Pílulas do Despertar. Beijo, fui!